Olá, está começando o Depois de uma Taça, o podcast de entrevista e conteúdo exclusivo da Monte Carlo FM. Eu sou Rúbia Ramos e apresento esse podcast ao lado da minha querida amiga e colega, a voz da Monte Carlo, Sharon Freitas. O Depois de uma Taça tem a produção de Rúbia Ramos e trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia de Lorenzo Bocardo e Eduardo Batista Pereira. E nosso tema de hoje é turismo. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 e um dos primeiros a sentir os impactos negativos causados pelas políticas de restrições, cancelamentos de viagens e fechamentos de fronteiras. A pandemia criou tendência e acelerou tantas outras. Atualmente, quem opta por viajar escolhe rotas mais curtas e, consequentemente, de menor duração para diminuir a exposição ao vírus. E, nesse sentido, claro, também observa-se a busca por locais mais ligados à natureza e afastados de aglomerações. E para falar desse tema e dos impactos da pandemia e de como superaram, esse momento e como estão superando esse momento, nós temos aqui a Renata Indalécio e o Felipe Neto, que são da agência Viagem Dreams e que vieram contar um pouquinho pra gente. Vamos começar pela nossa pergunta clássica. Felipe, quem é você depois de uma taça? Não tão empoderado como a voz da Sharon. O Felipe é um cara em busca de liberdade, ama cultura, ama viagem, ama estar no trecho. O Felipe é um entusiasta do mundo do turismo. Que lindo! Renata, quem é você depois de uma taça? Eu sou a pessoa que dou asa para esses sonhos do Felipe. Gente! Não, brincadeira, gente. A Renata, depois de uma taça, ela é muito mais empolgada do que antes. E normalmente é quem influencia os amigos a viajar, né? É o nosso estilo de vida. E depois de uma garrafa de vinho, então, saem realmente muitas viagens aí. Muita vontade de conhecer outros destinos, né, Rê? Sem dúvida. Sempre, tá no DNA. Nós falamos do turismo que teve que se adaptar nesse momento de pandemia. Vocês que são do setor, como empresários, o que vocês podem trazer para a gente de experiência quanto às manobras que vocês tiveram que fazer para se superar, para se manter no mercado ao longo desses quase 2 anos? Sim, gente, é de fato algo inédito, né, no mundo, né? A gente já passou por algo similar a H1N1, mas nem perto, de longe, né? A proporção foi tamanha, né? Mas, em especial, o turismo, ele precisou se adaptar de uma forma muito grande e ampla de verdade, né? Veja bem, nós temos muitas pessoas envolvidas no turismo, né? Assim como temos em evento e em outros tantos setores. E o turismo precisou se remodelar, né? Ele precisou ficar mais ativo, ele precisou ser melhor trabalhado logisticamente, né? Em termos empresariais, as empresas precisaram se ajustar financeiramente para todo esse setor, né? Trabalhar com margens diferentes. Então, o grande aprendizado de fato nisso tudo é um pouco de entender o quanto a gente precisa melhorar ainda os processos, né? Então, tanto quanto empresa, né, que a gente, apesar de viver no mundo, a gente é uma empresa, a gente aprendeu a se ajustar conforme as condições, né? E claro, a gente contou aí com a bondade, de certa forma, né, e o trabalho do brasileiro, que geralmente é muito solícito, né? Nós temos isso no nosso DNA, no sangue brasileiro, e contar com pessoas também foi algo que a gente aprendeu muito. A gente percebe que está todo mundo ligado, não existe dentro e fora, está todo mundo dentro. Todo mundo Vocês trabalham principalmente com pacotes de viagem internacionais ou qual é a proporção de viagem internacional para viagem nacional? Inicialmente, nossa proporção era em torno de 70 para 30, né? Internacional tinha um volume muito maior. É claro, nós temos um segmento bem detalhado dentro da nossa empresa. Então, em termos gerais, eu acredito que talvez há muito mais turismo dentro do Brasil do que para fora do Brasil, né? Mas para nós era em torno de 70 a 30. Então, precisou ser feito um retrabalho nisso tudo, né? Para que a gente conseguisse hoje trabalhar ao contrário, né? 70% nacional e 30% internacional. Um pouco mais a nossa terra. Justamente, também, né? Essa é uma grande lição da pandemia, né? Para a gente perceber que o Brasil é o país mais bonito do mundo. E cresceu a procura dos clientes de vocês por destinos nacionais? Cresceu muito, Rúbia. A gente percebeu essa procura e essa demanda muito forte, principalmente depois de setembro, que foi quando começou essa retomada. E
as fronteiras estavam fechadas, as pessoas também tinham receio de ir para fora, né? Então a gente começou a trabalhar com o Brasil, com destinos que não eram tão explorados, que a gente, né, não explorava antes realmente, por estar focado para fora do Brasil um pouco. E a gente trabalhou com roteiros bem legais e que mostrou realmente que o Brasil tem muito a oferecer. Que bacana. E aí, vamos cortar já para o nosso sonho de viagem, Sharon? Vamos. Para onde a gente quer ir? Vamos para o Egito. Eu vou junto. Vamos para o Egito. novo. É o sonho. De novo. De novo. Antes da gente entrar no Egito, quantos países vocês já visitaram? Vocês mantêm esse registro? Eu tenho no meu Instagram o número de bandeiras, eu acho que tá uns 11, 12. Eu acho que mais ou juntos, menos. em média, a gente visitou em torno de 20 a 30 países. O que a gente considera pouco, tá? Pra ser bastante sincero, né? Mas tendo vista que Vocês são novos ainda, 20, né? Vai 30 ter países muito foram nos tempo. últimos 5 anos, né? Então a gente tem uma meta de mais 30 para os próximos 5. Não tem, dá pra fazer o podcast com eles parte 1, parte 2, parte, né? Dá. Por bandeira, vamos fazer por bandeira, fazer por né? bandeira. Gente, a gente pode fazer um podcast lá, inclusive, né? Isso. Então, Perfeito. as locutoras aqui têm um sonho de conhecer o Egito. Eu um sonho de infância que foi abortado pela queda das Torres Gêmeas. Verdade, eu ia com um casal de amigos, né? Meus pais tinham até autorizado lá para viajar com outros, né, outros adultos. E daí caíram as Torres Gêmeas e ficou, né, inoculado esse sonho que agora volta, porque a gente descobre que o Egito é muito mais do que só pirâmides, museus. É um roteiro de resorts, de surf, de mergulho com tubarões, que também é um sonho. Então, vocês foram juntos? Como é que foi a experiência Como é que lá? foi a experiência? Nós fomos em 2019 juntos e aí eu retornei agora em 2021 sozinha. Que com uma bacana. turma de mulheres. Que bacana. Então, vamos lá. Vamos na primeira viagem para depois a gente traçar um paralelo com o que mudou, de repente. Isso, exato. Vocês dois Bom, lá, gente, primeira viagem. a gente geralmente estuda muitos países, né? É comum que a gente tenha treinamentos, a gente também paga empresas especializadas para treinarem nós dentro da agência, né? Mas nada como a gente viver de fato no local, né? Então a nossa primeira viagem, ela foi uma viagem assim um pouco mais de descobertas, né? E por vezes, assim como um bom vinho, às vezes você precisa de mais de uma safra para que você perceba de verdade o que ele é, né? Verdade. Então o Egito, inicialmente para nós, ele começou como um destino cultural e religioso, né? Porque eu acho que são as duas principais bandeiras que se explora mundo afora, né? Essa coisa da religiosidade do país, né? Que tem uma vertente muito forte. Apesar de ser muçulmano cristão, muitas coisas aconteceram importantes lá, né? Para esse pessoal. E cultura, obviamente, né? Quando a gente fala de Egito, a gente fala especificamente de história. Né? Então nossa viagem ela começou por aí, a ponto de que neste primeiro contato que nós tivemos com o país, a gente não teve muito acesso a, por exemplo, aos resorts onde alguns países ao redor tiram para passar suas férias, que é o caso das praias, né? A gente foi para de fato assim, não, nós vamos fazer uma imersão na cultura e na religiosidade daquele país. Nós vamos conhecer como funcionam as pessoas, o que eles pensam, o que a religião predominante pensa, o que passou aqui de importante para outras, como surgiu toda essa história, né? Como veio essa cultura tão forte, né? E agora a Renata foi nessa segunda proposta de um formato diferente. Eu fui agora em maio, fui com 20 mulheres, a convite de uma operadora, para a gente realmente conhecer o Egito inteiro. E foi muito diferente da proposta que eu tinha feito com o Felipe em 2019, né? A gente conheceu essa parte cultural, religiosa, que também se repetiu agora, mas a gente viveu muito a cultura deles, né? A gente fez a parte do cruzeiro, foi nas cidadezinhas menores, conheceu os templos, foi até Hurghada, que é a parte do Mar Vermelho, onde os europeus tiram férias e que a gente não conhecia, né? Então tem um mar lindo, maravilhoso, assim, que tem muita procura. Então foi outro olhar de viagem, né? Foi um olhar, assim, muito mais voltado para essa parte cultural, também local. Então a gente passeou no meio das cidadezinhas, viu os locais onde eles faziam as compras. Foi uma experiência diferente, de mais dias e de conhecer realmente como é o Egito. De modo geral, eu já ouvi falar do Egito como um país, sim, culturalmente muito diferente e, por vezes, por conta da cultura local, ser um pouco hostil para nós ocidentais, assim, na questão do machismo, da abordagem com as mulheres. Então, qual é a dica de vocês, o conselho de vocês sobre ir ao Egito? Seria conveniente eu, Rúbia, querer sair autônoma daqui do Brasil e ir para o Egito? Ou
além de ser mais confortável, é mais seguro recorrer a uma agência de viagem, a um guia regulamentado? Como é que é essa questão? Rúbia, é um destino que a gente não recomenda e a gente nem vende se não for com guia, né? Um pacote fechado. Porque, além, não só pelo machismo, mas é um país que tu tem necessidade de ter uma pessoa junto contigo para te explicar a história, para andar nas ruas, porque é diferente, o trânsito lá é caótico. Então, ter alguém te acompanhando, falando a tua língua, explicando para te entender, muda Bem completamente melhor, né? a viagem, do que tu ir lá e só ver aqueles monumentos e não entender. Sem dúvida alguma. A gente, quando fala de viagens, principalmente dentro da agência, a gente está mais ligado à experiência do que ao próprio destino, né? Então, o Egito, por si só, ele é um país que tem a necessidade de que alguém te acompanhe, né? Você falava do machismo, é um país que realmente acaba acontecendo. Os homens andam de mãos dadas lá, né? Andam, se beijam, né? Beijam, né? É natural. E as mulheres andam sozinhas lá ou ainda podem... Hoje já podem andar sozinhas lá? Andam sozinhas, mas porque como... antes não podia, né? Uma mulher... Justamente. Sozinha. Elas andam sozinhas. Não é comum tu encontrar, assim, por exemplo, num ambiente mais inóspito, uma mulher sozinha caminhando. É muito difícil. Sim. Né? Mas sim, elas têm liberdade de expressão a ponto de que aconteceu agora um problema, né, com um médico do Rio Grande do Sul e elas se expressaram. Exato. Né? E é importante que elas se expressem. Mas realmente existe essa questão cultural de o homem ser um pouco predominante no país deles, né? Então é comum que você perceba olhares, é comum que você perceba homens falando com mulheres na rua, principalmente estrangeiras, né? A gente tem uma didática de lidar com as pessoas e solicita por vezes, né, que utilizem alguns tipos de roupa, evitem alguns outros, Claro. né? Não há problema nenhum de a mulher usar a roupa que ela quer quando ela quiser. Né? Mas em alguns locais é importante, né? Até por questão de respeito também, né? É claro, nós somos invasores de certa forma lá, então é importante que a gente respeite o país, né? Respeite a cultura deles e respeite as normas sociais deles. Exato. Existe até um ditado que diz assim, quando o papagaio vai visitar o morcego, ele dorme de cabeça para baixo. E isso é primordial a gente ter em mente quando a gente vai para um outro país e entender o local que a gente que é estranho, que é Sim, visitante. sem dúvida alguma. Então, realmente, dentro dessa... como você disse, tem liberdade para usar o que quiser. Mas como tem visita a templos, alguns tipos de itinerários que requerem um dress code próprio, vocês fazem essa recomendação prévia? Quais são? A gente faz, principalmente, cobrir os ombros, né? Nas mesquitas não entra se estiver com os ombros de fora, então levar uma pashmina, um vestido mais tapadinho. Hoje está super em alta o comprimento midi, então para a mulher é muito tranquilo. Então, vestido midi, uma roupa mais solta no corpo, que não marque tanto, né? Mas por respeito realmente, porque o que eu senti dessa segunda vez é que não teve tanto assédio. Os homens não me indicam, eles vêm assim para vender, né? Porque ela tem muito comércio de rua, só que eles não me encostam. Eu não me senti em nenhum momento sendo observada, sendo olhada. Em nenhum momento eu me senti mal por isso. Mas em respeito realmente, né? Porque eles olham, as mulheres pedem para tirar foto, porque a gente é diferente. Se veste de forma diferente. Então é chocante, né? Tanto pra gente, eu vi lá agora nessa parte de Hurghada as mulheres tomando banho de burca no mar. Então, ao mesmo tempo que choca a gente ver, elas também nos olham e se chocam, né? É naturalíssimo. O choque é recíproco, né? É naturalíssimo você estar na rua e as pessoas pedirem foto, né? A gente é diferente, sabe? A Renata tatuada, os braços tatuados, né? A gente usa roupas mais soltas, o próprio estilo, o cabelo raspado é algo que eles não têm acesso, né? Até tem, mas por fim, né? É uma questão deles, né? E propriamente falando das religiões em específico, onde existe um código de conduta para se utilizar nas mesquitas, né? Por exemplo, na mesquita não pode entrar se tu não tá com Isso, as mulheres entram com o véu, por um lado, sabe? né? Homens por outro. Algumas misturam, outras não. Tem certo? Então tem tudo isso, né? Então é importante. É claro que conhecendo os países, você vai percebendo algumas coisas e vai conseguir encaminhar, vocês duas em específico, que são as próximas pessoas que vão para lá, o que fazer, o que não fazer. Né? Tem uma curiosidade que eu tenho desde criança, porque todo mundo que eu conheço que já foi para o Egito vem relatando a tal da história do... ofereceram X camelos pela minha esposa, ofereceram 7 camelos pela minha namorada. Vocês podem contar pra gente agora os bastidores disso? Isso é uma história que eles contam pra animar o turista, né? Deve ser, né? Gente,
Existe isso, sabe? Mas eu acho que é uma coisa muito mais alegórica do que algo muito sério, sabe? Exato, é alegórico, é pra encantar o cliente, Justamente, né? mas O isso, turista. gente, é da cultura árabe. Outros países árabes que nós passamos também existia a mesma brincadeira, né? Por exemplo, Dubai. Poxa, gente, não tem camelo no centro de Dubai, né? A menos que você queira tirar algumas fotinhos. Mas não tem. E eles fazem a mesma brincadeira, sabe? Sim, sim. 30 camelos pela coisa. Eu fico pensando assim, poxa, pelo menos me fala quanto é a cotação do camelo, né? Porque aí eu vou saber, né? Mas geralmente vai ser pouco pela minha mulher, né? E eu não entregava por qualquer camelo também. Olha, gostei. Foi o primeiro que eu vi até agora que defendeu assim bem. Mas eu me vendo por camelo fácil. E a questão de roteiros que vocês podem indicar, trazer aí algumas cidades, situações que permitem a vivência, a experiência de colocar a mão na massa, como eu vi você. Eu não entendi exatamente o que estava fazendo naquele vídeo, que você estava com um moço lá triturando alguma coisa. Então, ali era uma fábrica de alabastro, que são os vasos. Eles fazem os vasos, né? Eles começam do zero, assim. Então, ali ele estava fazendo o formato do vaso dentro. Era uma máquina que ficava girando e ele ia fazendo o formato. O filme do... mais ou menos. Mais ou menos. E aí eles vão moldando ali. Então a gente foi nessa fábrica, viu eles fazerem, né? Eu trouxe um bowl pra casa e é muito bonito, porque se tu coloca na luz ele fica translúcido, assim, fica lindo. E aí a gente foi lá pra aprender, pra ver como funcionava, até pra te dar valor, porque às vezes tu vê isso nas ruas e tu acha que não tem tanto valor, né? Mas as pessoas levam muito tempo pra conseguir fazer aquilo. Então a gente foi pra realmente colocar a mão na massa e ver como funciona e como eles fazem. A própria fabricação do papiro, eles fazem questão de te mostrar como funciona, né? Até aquele infeliz episódio do médico do Rio Grande do Sul foi brincando com uma menina lá que, por acaso, também atendeu a gente as 2 vezes. Olha só, uma amada. E cara, ela faz... A mesma? Nas 2 vezes. E ela sabe desse caso do médico? Sim. Ela faz muita questão de te mostrar de verdade como eles fazem aquilo. Porque, gente, aquilo tem muito valor pra eles, né? Valor histórico, valor social. Então, cara, tu vê aquilo funcionando e tu vê o papiro sendo feito, cara, é mágico, assim. É claro, né? Eu falo até um pouco demais porque eu sou meio entusiasmado com essas coisas. Não, mas vai, é isso que a gente quer. Mas realmente é uma coisa que tem valor. E tanto o alabastro quanto o papiro, quando vê a fabricação de incensos, por exemplo, sabe? Gente, é tão único assim que é emocionante de certa forma. E, claro, a gente não pode deixar de falar das pirâmides e de toda a arquitetura egípcia, que é o que chama mais atenção. O que vocês contam pra gente disso? É emocionante? Assim, deve dar um frio na barriga ou não? No mundo antigo, é só impressão minha, é só impressão minha. A pirâmide é grande. Muito grande. Pensem num prédio. É grande. Hoje é possível entrar? É possível entrar. Arriscaram? Na primeira vez, sim. Sim. Nós, inclusive, acabamos não entrando nas pirâmides de Gizé na primeira vez, porque o guia que estava conosco, nós conversamos ali na hora, ele assim, Felipe, tem pirâmides muito melhores preservadas em outro local. Né? Depois a Rê também pode falar desse local, que é um local muito importante para eles, é onde estão as maiores descobertas. Ele assim, vou levar vocês lá para vocês passar uma tarde dentro para ver como funciona de verdade, né? Mas sim, é uma experiência única realmente, né? Você imagina você olhar para uma parede assim e de repente tu vê aquelas escritas assim, cara, alguém fez isso há 3.000 anos, sabe? Alguém empilhou pedra sobre pedra e gente, uma parede dessa é mais ou menos o tamanho de cada pedra que está uma em cima da outra. E essas outras pirâmides mais preservadas ficam próximo? Fica uns 40 minutos, que é em Saqqara. Inclusive tem uma série do Netflix agora, onde eles estão descobrindo mais coisas. E é onde tem elas não são tão grandes quanto as de Gizé, elas são menores. Mas para entrar o acesso é melhor, ele é um pouco mais alto, porque é baixinho para te entrar, né? Tu entra basicamente de cócoras. E a de Gizé, ela é mais abafada. Então a gente acabou indo nessa de Saqqara por ser mais confortável, por estar melhor preservada. Sim. Saqqara é uma cidade muito importante para eles, porque muitas descobertas foram feitas ali. Inclusive, alguns anos atrás, o sistema de trabalho deles, dos arqueólogos e tudo mais, funciona por temporada. É como se eles ganhassem uma concessão durante X tempo para explorar aquele local. E Saqqara, eles descobriram uma múmia de leão. Né? E era um animal que não é de lá.
Tu vê só. né? Era E aí, como é que surgiu ficou famosíssimo. Era um item de luxo, né? Que algum farol mandou importar, Provavelmente. Ficou famosíssimo, né? A gente até recomenda a série no Disney Channel, a série eu acho que no Netflix também tem, que é super legal, que, se não me engano, ou são tesouros do Egito, ou é Saqqara, Cidade Perdida, ou algo do tipo. São bem legais. E na questão do litoral, que pelo menos para mim, é uma coisa que vem sendo conhecida mais recente, né? Do litoral das praias do Egito. Qual a praia que vocês recomendam, além do litoral Sharm el Sheikh, que é o meu sonho de consumo? Ô, Ruby, a gente foi agora a Hurghada e eu fiquei impressionada com a cor da água. É um azul sem explicação. É um mar vermelho, né? Ele é todo mundo rico, o mar vermelho é azul. Ele não é vermelho. E é um azul incrível, por sinal. Eu tava com algumas amigas. É um azul avermelhado, né? Deixa. Eu tava com algumas amigas e a gente tava comentando que tem partes que se compara a Maldivas, porque é um azul, assim, ó, muito clarinho, com aquela areia branquinha. Então, a cor é linda. É incrível, assim. E além de o mar ser gelado em todo ano, mas dá para tomar um banho, dá para molhar os pés, assim, para sair daquele roteiro dos templos, das pirâmides, pegar uns 4 ou 5 diazinhos para relaxar, processar tudo que viveu, porque é uma experiência que realmente choca bastante, mexe muito com a gente, é bem legal, é bem importante. Finalizar o roteiro. Sim, até inclusive esse roteiro das praias do Egito, ele é muito conhecido, para ser sincero, né? Ele não é explorado por nós brasileiros. Por quê? Porque a gente tem uma limitação, né? É claro que a gente precisaria de um período de tempo um pouco maior para descobrir o Egito, que é um país muito grande, né? Muito rico. Mas, por fim, ele foi um local que foi muito explorado por pessoas de outros países e hoje ele caiu meio que no esquecimento, a ponto de que você tem resorts 5 estrelas com uma estrutura fantástica a valores que não é comum nem aqui no Brasil. Nós vamos chegar nos valores dessa viagem e dos sonhos que a gente quer fazer, mas falou do mar que é gelado o ano todo. O ano todo. E como é que é porque deserto, enfim, o clima é um calor abafado igual do Nordeste ou é suportável? Qual é o melhor? Nordeste vocês estiveram recentemente lá, Tivemos né? lá também. Porque eu achei o Nordeste, assim, difícil, um calor que dói. Como é que é o Egito? É muito calor. Eu fui agora em maio, quando a gente foi em 2019 era em abril, então a gente achou o clima super ameno, né? Foi bem tranquilo de aproveitar, de fazer os passeios. Agora em maio tinha dias que tava marcando 40, 43 graus e chega a 50. Eu costumo dizer que alguns países têm, assim como o Nordeste, tem 2 temperaturas, quente e muito quente, né? Mas o Egito, digamos que seria muito quente e mais quente que muito quente. Quente demais. Então no verão, por exemplo, é uma época que a gente não indica visitar o país. O mês de maio seria assim, já os últimos que a gente indica, porque depois já começa a ficar muito calor. E aí para fazer os templos, a maioria é ao ar livre, então a gente fica no sol muito tempo e acaba que é desconfortável, né? Porque é muito calor. Uma curiosidade em especial ao clima, né, ao calor, alguns países que tem esse potencial de temperatura mais alta, é o caso do Egito, Dubai, entre outros, os comércios costumam fechar nessa época. Né? Por conta do calor. Então imagina, se é calor para eles, imagina para nós, né? Exatamente, se a própria população não aguenta. E vamos entrar nos valores, então. Para o brasileiro médio, é caro viajar ao Egito? Ô, Rúbia, eu não acho que é uma viagem cara, porque tu faz um pacote, tu já fecha daqui todo o roteiro, o cruzeiro, a alimentação. Então, tu vai gastar basicamente lá com algumas refeições, em alguns locais que não vai estar incluído. Mas tu sai do Brasil já com o roteiro todo desenhado, então tu sabe mais ou menos quanto que vai ser o teu investimento dessa viagem. Porque lá não tem muito mais gastos e lá é um país muito barato. As coisas lá não são caras. Comparado com os valores do Brasil, isso equivale. Então não é um país que choca. Então uma refeição não vai ser muito caro, um vinho não vai ser muito caro. Eu acho que é uma viagem que dá para sair daqui já com tudo estruturado. O caro, de fato, é muito relativo, né? Não só por conta da condição financeira da pessoa, mas pela condição de valor que ela enxerga naquilo tudo, né? Passeio. Então, às vezes eu retruco algumas pessoas perguntando assim, cara, 15 mil reais é muito caro para te contar uma história pro resto da vida? Vê que é conversa de vendedor, né? Não. Ele vende o peixe dele. É muito além da venda, porque muitas vezes eu abro mão de vendas, né? Porque eu gostaria que as pessoas tivessem a experiência que eu tive o prazer de ter, sabe?
Porque estar no local, aprender aquela cultura, ver, e, por exemplo, é algo que eu vou carregar pro resto da vida, gente. E a gente fez viagens em 2 momentos. A Renata, nesse segundo momento, foi inteiramente em hotéis de luxo, do início ao fim. E quando nós fomos, nós utilizamos todos os níveis, né? É claro, a gente trabalha com um certo padrão, então a gente não utiliza um que seria, assim, o mais econômico, né? Então a gente trabalha do médio ao alto. Então, quer dizer, tem para todos os bolsos, né? A gente consegue variar de muita forma. E quantos dias vocês recomendam? Um roteiro de quantos dias? Pelo menos 12, Rubi, para conseguir fazer o roteiro Mínimo, completo. Pelo menos. descansado. Para não tranquilo. precisar voltar pro país. Pra não- Tipo assim, conheci de verdade. 12 dias. Que é o que importa, né? 12 Sim. dias. 12 dias. 12 dias é suficiente. Muito, muito bacana. Eu adorei essa conversa. Não, mas é legal, é pra ter o parte 2, né? Gente, fazer a 2, parte 3, dois. 10, Parte dois. podemos fazer lá na Já na falou- nossa casa, já inclusive, eu falou- adoro disso. Já falou de Dubai, eu já queria entrar em Dubai, mas esse a gente deixa para um outro episódio que também vai render bastante. Por favor, deixem aqui as redes sociais da Viagem Dream para o pessoal conhecer também, que vocês estão com conteúdo super bacana lá. Qual é o @, do Viagem? É @viagedreams, viagem com J. E dreams Então tá. de sonhos. Dreams de sonhos. Muito bem. Então, muito obrigada, Renata. Obrigada, Felipe. É um prazer, Foram gente. demais. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E Ah, com certeza até a próximo episódio pode estar na tua casa, gente. Pode. Com vinho, né? Monte Carlo com vinho, depois de uma taça ou depois de uma garrafa, a gente estende mais ainda A gente vai o estendendo episódio. os roteiros, né? Aí você já sai com o Egito fechando. Viu? Ó. Essa é a intenção. Ó, viu que não é só ele que sabe vender? É, não, mas a gente vai Ela junto, também né? pega no... E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso registro do carinho pela aceitação que vocês estão tendo pelo Depois de uma Taça. Esse podcast é produzido com muito carinho para levar conteúdo até a sua casa. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo que a gente prepara especialmente para você aqui no nosso Instagram da Monte Carlo. Vou refazer, gente. @ Rádio Monte Carlo FM. Lá vai estar disponível todos os episódios do nosso podcast, o seu podcast de classe Depois de uma Taça. Produção de Rúbia Ramos. Também temos aí os trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzo Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Até a próxima edição. Mas antes, vamos finalizar brindando. Saúde! Saúde! Saúde!